Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite. Hoje teremos uma live com um tema bem importante, o tema do luto. E hoje vamos receber um convidado muito especial, René Schubert, psicólogo, constelador, psicanalista, autor de livros, tradutor, uma pessoa com muita experiência. E nós vamos trazer aqui com muito carinho para vocês esse conteúdo e alguém que realmente tem muita experiência. Eu conheci o René no Metafórum desse ano. E a gente fez uma live recentemente pela Comissão de Direito Sistêmico da OAB. E agradeço o pessoal que vem chegando aí, Letícia, Gabi, Silveli. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos chegando aí. E daqui a pouquinho o René chega e aí a gente começa a nossa live aqui desse tema tão importante. E vamos ver várias características desse processo de luto, que é algo inevitável na vida de todos nós. E para isso, o René é um cara que é especialista, né? Eu acompanhei uma palestra dele recentemente no Metafórum, onde ele trouxe uma visão muito interessante sobre esse tema muito importante. O René chegou aqui, eu vou chamá-lo aqui para a gente começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardando. Olá, René. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Marcelo, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Um prazer estar aqui no seu canal, Marcelo, conversar contigo novamente. Eu que agradeço, René, a sua disponibilidade. Estava comentando com o pessoal aqui um pouco antes, que a gente se conheceu no Metafórum desse ano, né? E lá eu acompanhei a sua palestra sobre esse tema, e realmente você é uma pessoa que tem muita bagagem, muita experiência, que vai poder dividir com a gente aqui, essa noite, esse tema tão importante na vida de todos nós, e que muitas vezes é um tabu para muitas pessoas, não é mesmo, René? Sim, sim, porque quando a gente fala da própria finitude, da própria transitoriedade, a primeira coisa que vem em nossa mente é o quanto isso nos toca, né? O quanto isso nos envolve. Então a gente prefere criar realmente um distanciamento, e quando a gente fala disso de forma longínqua. Com tal pessoa aconteceu, e lá atrás, há muitos anos atrás, aconteceu aquilo. Porque essa proximidade, mesmo quando se trata de um parente ou de um amigo, acaba nos tocando no nosso pessoal. Quando eu vejo a finitude, a transitoriedade, a perda, imediatamente ela me toca, né? Então, isso é uma coisa que, para nós, e agora eu vou pôr aspas bem grandes, tá? Normais, né? Para nós normais, para nós neuróticos, é uma completa falta de controle. A gente não consegue controlar isso, né? A gente não consegue, exemplo, pandemia, né? De uma hora para outra, mudou tudo. Tá certo que não foi de uma hora para outra, é que estava do outro lado do oceano. Estava lá no Oriente. Aí a gente fala, vamos fazer um carnaval aqui que não vai chegar aqui, né? Que é exatamente aquela coisa, tipo, quando está distante está tudo bem. Quando está no vizinho, está tudo certo. Né? Exato. Agora chegou muito próximo, né? Assim como também a própria questão do Covid-19, né? Eu já tenho alguns clientes meus que contraíram, né? Felizmente eu não tive nenhuma perda, né? Todos eles apresentaram quadros assintomáticos ou tiveram poucos sintomas, né? Mas é próximo, né? Não é aquela coisa que a gente fala, eu ouvi falar que em tal cidade. Não, né? A gente está aqui em São Paulo, o epicentro foi lá na região, né? Vila Mariana, Paraíso, Paulista, e de lá foi se espalhando. Então, dificilmente aqui em São Paulo não tem uma pessoa que fala, não, eu conheço alguém, um amigo, um colega, um parente, ou eu mesmo, que contrair, né? E isso quebra toda a nossa segurança, toda a nosso poder
né? E aí Brené Brown fala muito da questão do poder da vulnerabilidade, porque isso nos coloca num lugar de vulneráveis, impotentes, e a partir daí a gente consegue construir outras ferramentas, outras estratégias, outros recursos, que talvez contabilizem a possibilidade de perda, né? Estava assistindo agora há pouco uma transmissão do facilitador Stephen Hausner, né, que inclusive já foi para o Metaforum também. Né? Sim, eu assisti também. também. Você assistiu? Maravilhoso, foi maravilhoso. Né? Eu gosto muito de ouvir ele, é aquela coisa, você vai ouvindo e você vai expandindo, né, as ideias. E ele falou exatamente isso, né? Quer dizer, no processo de cura, né, você tem uma situação que é assim, apertada, restrita, congelada, e se a pessoa se abre para a possibilidade, se ela toma a decisão, não, eu vou fazer um processo de cura, então eu vou olhar para coisas que me são difíceis e eu começo uma expansão. Essa expansão é muito difícil porque eu fico pequenininho, né? É aquela coisa, né? Somos como que grãos de areia no universo, né? Mas eu gosto de imaginar que, na verdade, eu sou o Todo-Poderoso, né? E quanto mais eu entro nisso, mais a ideia da finitude me é incômoda e angustiante, né? Então eu prefiro, vamos deixar isso distante, né? Esse, logicamente, é um mecanismo de defesa. Todos nós temos ele. Eu não estou criticando pessoas que têm isso, eu tenho isso também. Né? É aquela coisa, né? Se a gente pudesse pegar a música Forever Young, colocar ela no replay e isso se tornar verdade, quer dizer, para sempre jovens, nossa, que maravilha! Né? Maravilha. Sem doença, sem perdas, papai e mamãe do nosso lado, os nossos amigos sempre do nosso lado. Mas é uma música. É apenas uma música bonita, que alimenta uma fantasia profunda que nós temos de infinitude, né? E quantos exemplos a gente não tem também na literatura, né? Por exemplo, os vampiros, né? São um arquétipo exatamente da vida eterna, né? Quer dizer, seres que não morrem. Só que eles são amaldiçoados, né? Porque muitas vezes eles não têm o valor do momento. E nesse sentido, isso foi uma das coisas que eu falei lá na palestra, que você esteve presente, que a gente estava refletindo lá no Metaforum. Uma vez, Sigmund Freud estava caminhando pelos jardins de Viena, junto com o poeta Paul Ricoeur, né? E o poeta vira e fala: essas tulipas maravilhosas, e virá o inverno e as destruirá. Né? E né, era uma época onde já existia uma tensão da Segunda Guerra Mundial. Ela ainda não estava instaurada, mas a tensão já estava. E Freud olha para ele e fala: então, mas é exatamente pela transitoriedade delas que elas são tão belas. Né? E aí ele fala, o inverno vai vir e vai destruir tudo. Vai cobrir tudo com um tecido branco. E após isso, a natureza vai ter a oportunidade de renascer, com todo o esplendor de suas cores. E aí ele fala exatamente, é um esplendor porque nós vivemos a parte branca, fria, isolada do inverno. Né? Para os europeus que têm estações do ano muito bem marcadas, ou seja, invernos bem frios, e muitas vezes verões, né, belíssimos, primaveras coloridas, essa passagem do tempo, ela marca a transitoriedade. Né? Então, não só Freud, como muitos poetas falam de vida e morte a partir das 4 estações do ano. Né? Eu agora não me lembro o nome do poeta, mas ele compara o ser humano com as estações do ano, sendo a nossa juventude a primavera, né? O frescor, o novo, a nossa juventude e o verão. Né? E aí a gente pode imaginar exatamente praia
sem horário para nada, só curtição, né? E aí, na vida adulta, o outono, né? O outono, ele indica que certas perdas já estão marcando a minha alma. Às vezes, meus pais já foram, meus avós com certeza já foram. Talvez eu tenha perdido empregos, perdido amigos. E aí eu vou me aproximando do inverno, que é um momento de resguardo, de retirada. É um momento de sabedoria, mas também é um momento de preparação. Às vezes, para deitar-se, para que uma nova primavera possa vir a partir daí, né? É triste e, ao mesmo tempo, belo, né? Era isso que o Freud falava, desta beleza. O transitório, ele está em todos nós. E se a gente consegue reconhecer isso, Marcelo, a gente lida melhor com a vida. Talvez aí a gente faça que nem a Eva Vipre, né? A gente comece a dançar com a vida, porque assim, você só tem esse momento, meu amigo, é agora. É agora. O amanhã não existe. E sabe que você dizendo isso, me vem algo que eu acredito também, que é a arte, né? Tudo isso que você está dizendo aí, a arte tem essa possibilidade de resgatar essas sutilezas e nos mostrar a vulnerabilidade. E às vezes, quando as pessoas passam por um processo de luto ou um processo difícil, a gente tem o pensamento linear, mecanicista, cartesiano, de que você tem que ter um positivismo, você tem que ter força sempre, você não pode cair, abaixar a cabeça, enfim. E a poesia, muitas vezes, vem mostrar isso, como você disse da Brown, né, que ser vulnerável é ser humano. E isso eu acho que é interessante, né, a gente pôr aqui. E eu gostaria que você trouxesse também um olhar de que muitas vezes a gente associa o luto só quando alguém morre. E o luto existe só nessa situação, Renê? É interessante isso, né? Muitas vezes existe esse engano, né? Ah, não, é só quando tem uma perda física real que acontece o luto. E aí o Freud, ele vem exatamente fazendo uma diferenciação entre o luto e a melancolia, né? E aí ele fala dos nossos objetos externos e objetos internos. E aí ele compara, ele fala, olha, a gente tem lutos por objetos reais externos e por objetos irreais internos. O que é um objeto irreal interno? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui. Eu olhei para o Marcelo e, putz, eu imaginei que essa live ia ser assim, ela ia ser assado e tal. E aí, de repente, o Marcelo fala uma coisa e eu me decepciono. Nossa, eu não esperava isso do Marcelo. Isso é um objeto interno meu, que eu projetei nele. Alguma expectativa. Isso não acontece com ninguém, né? Imagina, relacionamentos afetivos, né? Exatamente isso, é um objeto interno, é uma expectativa. Logicamente tem a ver com desejo, tem a ver com querência, tem a ver com busca. Só que às vezes é irreal. Às vezes a medida é muito alta. Isso também é um luto. E a gente fala, né, na psicologia, nos relacionamentos afetivos, né? Então tá aqui o Zezinho e tá aqui a Mariquinha, né? Então, no primeiro momento, quando eles se conhecem, no apaixonamento, o Zequinha, ele tem um ideal de mulher. E a Mariquinha tem um ideal de homem. Então, num primeiro momento, esses dois não estão se relacionando. Eles estão se expectando, né? Eles estão vivendo essa relação da expectativa, do ideal. Passado algum tempo, a gente fala tipo uns 3 meses, 3, 6 meses, o Zequinha sabe exatamente quem é ela. E ela sabe exatamente quem é o Zequinha. Quer dizer, muita coisa caiu por terra, né? Aquela coisa que eu falava, não, porque eu sou o dono da empresa, tal, de repente eu descobri, não, ele é funcionário da empresa, não é dono da empresa, né? Não, mas eu já fui convidado para ser um dos sócios, sim, mas isso nunca foi adiante. Pequenas mentirinhas para
para o ego ficar mais forte. E aí existem lutos no nosso relacionamento. Luto do ideal, luto de status, né? Por exemplo, abrir mão de um status de ficante para um status de namoro, para um status de noivo e para um status de casado. Só quem passa por isso sabe que cada uma dessas fases tem sua elaboração. Não é tão simples fazer esse passo. Logicamente, ele é plenamente possível. Mas para muitas pessoas, isso implica numa elaboração. E essa elaboração tem a ver com luto. Tem a ver com negação. Tem a ver com tristeza. Tem a ver com barganha. Tem a ver com, lentamente, uma raiva versus reconhecimento, até finalmente a gente chegar numa aceitação. Sendo que, logicamente, essas fases, por mais que a gente fale elas nessa sequência, elas não seguem essa sequência. Né? Às vezes a raiva está no lugar da tristeza, às vezes a tristeza está um pouco próximo da aceitação. Né? Ou seja, isso passa. Né? Isso é transitório. O luto é transitório também. A grande questão aqui, nessa nossa live, Marcelo, é que eu preciso reconhecer o luto. Na verdade, eu preciso reconhecer que eu tive uma perda, né? E muitas vezes, por causa da minha primeira fase do luto, isso não acontece. Eu nego, né? Eu nego que, por exemplo, e assim, eu vou dar um... Não satirizando, tá? Mas dando um exemplo, tipo, eu chego para você e falo, não, mas na verdade, fulana me ama. E aí você vira para mim e fala, mas peraí, você acabou de me falar que ela te excluiu do Facebook, ela te bloqueou no WhatsApp e ela fez um post dizendo que ela não quer contato com você. Ah, mas isso passa. Ela falou isso da boca para fora. Né? Então isso é um exemplo. É uma negação. Quem vai se machucar com isso? Eu. E muitas vezes pessoas que estão próximas. Amigos, colegas, e às vezes até a outra parte envolvida nisso. Porque eu não reconheço. Eu não reconheço que um limite foi dado. Ou seja, o luto existe toda vez que há um limite. A morte é um limite, mas não só. Perda é um limite, mas não só. Às vezes um ganho é um limite. E aí eu lembro de uma colocação do terapeuta Tadashi Kadomoto. Ele fala das crises, né? As crises como possibilidade de crescimento, né? Então, muitas vezes, pandemia, é uma crise, né? Eu não estou conseguindo dormir direito, estou triste, tive perdas financeiras, perdas de pacientes, perdas de aulas, tive que me reprogramar, quer dizer, existe esse fator, e existe lidar com esse fator, logicamente, se eu ficar olhando só para a tristeza, eu não faço, né? Então, eu preciso caminhar. Agora, se de repente, do dia para a noite, eu ganho 1 milhão, e é isso que o Tadashi Kadomoto fala, às vezes, ganhar 1 milhão é crise. Eu não estava preparado para isso, eu nunca me planejei para isso. Eu estava acostumado, de repente, a lidar com 2 mil por mês. Com esses 2 mil por mês, eu, aos trancos e barrancos, pagava meus impostos, meu aluguel, a feira, as coisas. De repente, 1 milhão na conta. E aí? O que fazer? Exato. Eu vou comprar uma casa. Então, exatamente esse é o ponto. Você tem que comprar com muito cuidado. Porque se você comprar uma casa de 900 mil, aqueles 100 que sobraram não vão durar nem 1 ano. Né? Então é aquela coisa, tem toda uma necessidade de planejamento, de estratégia. Ou seja, ganhar também é uma crise. E também precisa de um luto, precisa de uma elaboração. No sentido, ok, eu tenho isso, agora a partir disso, o que eu preciso? Que recursos eu preciso? De repente eu ligo para o Marcelo e falo, cara, Marcelo, você sabe de finanças mais do que eu. Você consegue me indicar um bom contador? Você consegue me indicar um bom advogado financeiro?
né? Alguém que possa lidar estrategicamente com dinheiro, um consultor financeiro, um gerente bancário, né? Ou talvez um bom coach, um bom psicólogo, né? Porque eu tenho que administrar isso de uma outra forma. E, logicamente, eu não quero ficar fazendo aviãozinho de dinheiro. E é um risco eu fazer aviãozinho de dinheiro. Fazer um churrasco com todos os meus amigos em menos de um mês, pô, cadê aquilo que eu ganhei? Né? Ou seja, o luto, ele está aí onde a gente tem limites. O luto está aí onde a gente fica dividido. Né? Toda vez que a gente fica dividido, a gente tem o caminho A e a gente tem o caminho B. O caminho A tem possibilidades e tem dificuldades. O B tem possibilidades e dificuldades. Quem vai ter que decidir? Eu. Então eu preciso passar por um processo. E na hora que eu escolher A, eu vou abrir mão de tudo que tinha no B. Ai, droga, eu fiquei sabendo que o Marcelo foi pelo caminho B e é muito mais legal. Vem, lide com as perdas. Né? É aquela coisa, a grama sempre vai ser mais verde no vizinho. Isso tem muito a ver com o nosso ideal. Isso tem muito a ver com, às vezes, uma falta de reconhecimento daquilo que a gente tem e do valor que a gente dá para nós mesmos e para as coisas que a gente conquista. Né? Ou seja, um luto de mim mesmo. Né? Eu consegui aceitar tanto minhas dificuldades, mas também as minhas possibilidades. É muitas vezes isso que a gente faz num curso como o Metafórum. Né? A gente vai para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, né? Porque eu não estou pronto, o Marcelo não está pronto. Eu sei que em breve você vai fazer uma live com a nossa professora, a Cornélia Boncan, né? Com quem a gente aprende tanto. Quer dizer, o tempo todo a gente está crescendo. Quando que para? É quando você não está mais aqui, né? Aí a gente volta para a morte. Exatamente. E sabe que você falando assim, me vem a imagem de realmente a reverência perante esse processo. Porque quando a gente tem a falsa imagem de que a gente pode ter o controle, né, mesmo que seja do dinheiro ou das situações, a gente acha que tem esse controle, de que não vai chegar até a mim essas dificuldades. Eu acho muito legal você comentar sobre a Rosa, né, e os ciclos, as fases que tem o luto. Eu gostaria que você explicasse rapidamente cada uma dessas fases, porque elas são aplicáveis não só no processo de morte, mas se a gente for analisar no trabalho, muitas vezes, como a gente está vivendo esse tempo de pandemia, muitas pessoas desempregadas, que perderam o emprego também de uma hora para outra, e que é muito interessante essas 5 fases, porque normalmente é o que acontece na maioria das pessoas, não é, René? Sim. Bom, eu vou então fazer essa sequência, tá? E dentro do meu consultório eu percebo uma certa variância, tá? Mas vamos falar de negação, raiva, barganha, tristeza e aceitação. Essa é a forma como Elizabeth Kübler-Ross coloca. Tá? Mas eu já vi muitas vezes no consultório que a tristeza está aqui e a raiva aqui. Tá? Então, para certas pessoas, é a tristeza que engatilha a aceitação. Para outras, é a raiva que engatilha a aceitação. Né? Logicamente, isso não é fixo, mas o que você traz é importante a gente olhar um pouco para as fases. Primeira fase, a da negação. Né? Isso não pode estar acontecendo comigo. Não. O pessoal falou que essa demissão ela ia acontecer só no setor tal. Nosso setor, isso não vai acontecer. Isso foi um erro. Foi um erro de digitação aí e tal. Não, eu recebi o MSM sim, mas isso daí foi errado. Eu vou lá na empresa e vou conversar com ele. A negação é quando a realidade, por sua dureza, pela frustração, eu não consigo me abrir para aquilo que se mostra. Né? Então, por exemplo, Marcelo vira para mim e fala: René, você é racista. Eu, racista? Imagina!
eu tenho tantos amigos assim, assim, assado. E aí você vira e fala, tá, mas René, eu já vi você fazendo umas piadinhas bem preconceituosas. Né? Aí a negação, de repente, começa a dar lugar a outras coisas. Mas a negação, geralmente, é o primeiro, é o bloqueio. Né? Essa é a fase mais perigosa. Né? Porque ela afasta o evento. Né? E se a gente olhar para as constelações sistêmicas, né, isso é um movimento de exclusão. Isso é um movimento de rejeição. Né? Então, às vezes, eu excluo, agora eu vou falar da morte, eu excluo, de repente, pai e mãe que morreram. Eu excluo essa informação. E assim, a nossa mente é muito poderosa. Né? E eu não aceito o que aconteceu. Né? Então a pessoa vira e fala, meus pêsames e tal. Por quê? Não, eu fiquei sabendo da sua perda. Não aconteceu. Não, mas sua mãe estava falando com ela ontem. Né? Lógico que isso tem muita dor atrelada, tá? Muita dor. Né? A gente geralmente vê na negação uma anestesia. Uma anestesia afetiva. É como se fosse uma pupa, como se fosse uma couraça, né? Onde o afeto não aparece. Não é possível. Né? E, logicamente, a pessoa também não permite uma dialetização. Ela não permite uma troca. Não, é estanque. Não. E eu não... Se você falar diferente, a gente vai brigar. E, de repente, eu pulo da negação para a raiva. Né? Ou, de repente, eu entro em desespero. Eu vou para a tristeza. Tá? Mas, primeira fase é negação. Segunda fase, raiva. Por que, meu Deus, comigo? Né? Com tanta gente nesse planeta, você vai fazer isso comigo. Exato. Com tanta gente para ser demitida, com tanto... E agora eu vou falar uma palavra. Com tanto bosta por aí, vão me demitir com esse currículo que eu tenho. Né? E nessas horas vai farpa para tudo quanto é lado. Né? Sim, eu estou com raiva. Ou seja, eu vou delatar minha idade aqui, né? A MTV antigamente tinha um personagem que chamava Garoto Enxaqueca, né? Então o tempo todo ele estava com enxaqueca e ele estava distribuindo porrada para tudo quanto é lado. Ou então o Dr. House, né? Excelente médico, mas, o cara tá sempre puto da vida. Né? Então, raiva, irritação. Essa fase é uma fase que causa muito transtorno para a pessoa e em volta. Porque, obviamente, né, de repente eu desconto no Marcelo uma frustração minha. Né? Chego no trabalho, o Marcelo todo solícito. Bom dia, Renê. Só se for para você, né? Com essa tua cara de sempre. Tipo, o que o Marcelo tem a ver com o que me aconteceu? Exatamente, mas é aquela coisa, nessa fase, a alegria dos outros, a felicidade dos outros me incomoda muito. Né? Porque parece que ela desvaloriza a minha perda. Né? Então, é uma fase também onde eu culpo o mundo. Eu culpo Deus, eu culpo o presidente, eu culpo o chefe, o colega, a minha esposa, o cachorro. Né? Vai delegar a responsabilidade para alguém, né? Eu tenho que jogar isso para alguém. Sim. Novamente, porque o fato ele é tão insuportável, essa dor, ela é tão descontrolável, que eu tento localizá-la em algum lugar. Então, a culpa é desse livro aqui. Desde que eu li ele, eu não consigo mais raciocinar direito. Quem escreveu esse livro fez isso para me prejudicar. Né? Então, é aquela coisa, você ouvir, você fala, tá, né? Psicólogo não está batendo muito bem das ideias. E começa a criar até teorias conspiratórias, né, René? É isso que você está dizendo. Começa a imaginar coisas absurdas, né? Ou seja, você tem a negação e a raiva junto. Né? Na negação, muitas vezes, você tem uma atitude meio afastada, retraída, que não quer entrar em contato. Na raiva, você tem uma atitude assim. Né? Quer dizer,
eu ataco, é farpa, é granada de fragmentação. Né? Só que, lógico, eu vou machucar amigos, eu vou machucar esposa, marido, filhos. Muitas vezes eu vou me sentir culpado depois. Né? E aí, já que eu ainda estou na elaboração, putz, por que eu fiz isso, tal, muitas vezes aí eu puxo a tristeza. Né? Ou seja, essas fases elas não são bonitinhas, assim, uma por uma. Aqui a gente didaticamente está fazendo isso. Mas geralmente em um dia a gente pula. A gente vive várias. Né? Mas aqui a gente está seguindo uma sequencinha. Barganha. Não, vamos falar do emprego, né? Não, veja bem. Faz assim, diminui meu salário pela metade e mantém as mesmas horas, me deixa ficar mais um pouco aqui. Quer dizer, eu começo a negociar, mas de uma forma, às vezes, até lesiva, né? Para mim. Óbvio, existe um desespero aí. Um desespero em relação ao fato que eu não quero reconhecer. Né? Tipo, isso aconteceu, eu vou ter que ir para o mercado de trabalho, vou ter que começar de novo. Às vezes eu vou ter que dar conta de uma falta que tem no meu currículo, que eu até então não dei falta. Às vezes, uma faculdade que eu não terminei. Às vezes, aquele curso de inglês que eu sempre posterguei, porque eu não gosto. Às vezes, aquela atualização em computação, que para mim é difícil. Quer dizer, o que a gente está falando aqui existe em todo mundo. Tá? Né? Currículo de ninguém é redondinho. Né? A gente sabe que, assim, para cada cargo, existem certas especificidades que, de repente, eu correspondo 70%, 30% não. E, às vezes, para a empresa, isso é ótimo. Pô, meu, 70% o cara está correspondendo, que maravilhoso. Né? Então, dificilmente um funcionário vai corresponder 100%. Né? A não ser que, de repente, seja o fundador da empresa. Né? Que está alinhado 100% com a cultura da empresa, com as crenças, tal. Mas, assim, um funcionário, um colaborador, um contratado, ele geralmente tem prós e tem contras. Muitas vezes os contras vão aparecer nas relações. Né? Porque, obviamente, eu não vou escolher a equipe. Eu não vou escolher a sala. Eu não vou escolher as pessoas. Quer dizer, vai haver um período de adaptação. E nessa adaptação, raiva, barganha, negociação. A barganha, ela entra na negociação, mas é uma negociação que nega o fato. Né? Nesse sentido, barganha. Eu estou ignorando. Né? Deus, se você trouxer ele de volta, eu nunca mais vou beber. Por exemplo. Ou, e aí é uma barganha que Bert Hellinger fala muito, né? Que a criança fala, eu, pelo meu pai e pela minha mãe. Eu no lugar deles. Então, eu vou e eles ficam. Né? Logicamente, por se tratar de uma criança, a gente fala que é uma barganha inocente. Né? É o pensamento mágico da criança. Né? De que assim ela consiga trazer de volta. Né? A questão é que o luto tem também muito do pensamento mágico. De, na denegação, talvez conseguir uma barganha possível. De conseguir manter isso negado e a possibilidade de voltar para mim. Tristeza. A tristeza, ela tem uma característica que era muitas vezes relatada por uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein. Né? Ela estudou muito estágios, né? Fases. E ela falava muito de fases esquizoparanoides e fases depressivas. E ela falava que a fase depressiva é aquela fase onde o nosso olhar capta a realidade. E por isso a gente entristece. A pessoa triste, ela não nega mais. Na tristeza, pesou. Aconteceu. Bateu. A tristeza é exatamente quando eu me dou conta. O mundo ficou cinza. Sem você, o mundo não tem cor. Né? E outras frases. Sem esse emprego, eu não sou ninguém. Né? É diferente da negação.
Né? Na negação eu negava que eu tinha perdido o emprego. Sem esse emprego eu não sou ninguém, eu estou negando o meu potencial. Então, baixa estima, insegurança, vulnerabilidade, impotência. Mas nessa tristeza eu começo a puxar o fato, aceitação. Logicamente que em todas essas fases é possível eu contar com a ajuda. Às vezes de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico, de um padre, de um pastor, de um amigo, de uma amiga, de um chefe, né? Que de repente vai estender a mão e vai falar, cara, eu sei exatamente o que você está passando. Eu já tive nesse lugar. E eu vou te falar, é uma merda. Deixa eu te ajudar. Né? Lógico que o outro precisa falar, tá, eu preciso de ajuda. É muito importante, e aí a gente está aqui, na aceitação. A aceitação cara, está sendo muito difícil. Né? Está sendo muito difícil, e agora que eu estou falando para você, Marcelo, eu percebo que eu me sinto completamente sem recurso. E aí, de repente, o Marcelo olha para mim e fala, cara, você tem faculdade, né? Você já teve quantos empregos aí, cara? Você já passou por 10 empregos, você já teve carteira assinada. Como assim? Você não tem recurso? Né? Você fala tal língua, você domina tal programa de computador. Calma, cara. Né? Então, e muitas vezes isso vindo de fora, isso tem um outro efeito. Porque Sim. dentro de mim eu estou vazio. Nesse momento eu estou vazio. Né? E sim, é uma posição muito difícil. Por isso que o luto muitas vezes precisa de um auxílio externo. E logicamente, esse auxílio externo às vezes é muito difícil para familiares. Porque às vezes os familiares estão passando exatamente pelo mesmo luto, né? Pela mesma situação. Então é muito difícil eles conseguirem recursar a você, porque eles também estão sem recurso. E às vezes é de fora que vai vir alguém. Né? É de fora que vai vir, e às vezes pode ser até um chefe, pode ser um líder, né? Que vai falar, olha, eu sei que isso que aconteceu com você aconteceu na tua vida privada. E isso vai começar a interferir aqui na nossa vida, na vida organizacional. Então eu quero que você tire 2, 3 dias, esfria a tua cabeça, procura ajuda. Não é um demérito, às vezes é estratégico isso. Né? E o terapeuta lá do Metaforum, né, o Gerhard Kiegler, ele fala muito, né, da área familiar, da área privada, da área organizacional, da profissional, e como às vezes essas áreas se misturam, né? A gente chama de mistura de contextos, né, ou context overlap, né? E é muito importante a gente separar essas áreas. Um luto, geralmente, faz isso. Tá? Num primeiro momento, ele faz isso. Por causa da negação, por causa da raiva, da irritação, da barganha, da culpa. É tudo um bololô só. Né? E às vezes eu preciso de alguém frio, frio no sentido de neutro, que vá separar choio do trigo. Ou que literalmente vai tirar as pedras do feijão. Né? Sim. As nossas mães, né? Mesmo que vinha ensacadinho, né? Geralmente vinha da feira, mas dava uma olhada no feijão, que tinha pedra lá no meio. Né? Isso às vezes para pesar mais o feijão. Por que é importante fazer isso? Pra você não perder um dente. Né? É importante a gente separar. A pedra ela é muito importante lá no quintal, não na minha boca. Né? E assim, da mesma Renê, forma o luto. Sim. complementando o que você está dizendo aí, como trabalhar a questão do luto na terapia, e normalmente a gente passou aqui a questão das fases do luto, e às vezes tem uma abordagem muito cartesiana, muito técnica, não é? E eu queria que a gente fizesse agora um paralelo com a visão sistêmica, de como é olhado para o luto, para a morte, porque muitas vezes a gente atende pessoas que elas não conseguem ir para a vida porque ficam no trauma da perda do pai ou da mãe,
de alguém muito importante. Mesmo às vezes elaborando algumas dessas fases, a pessoa fica atrelada àquela situação e ela realmente não consegue mais viver. Né? É aquele movimento, né, de ir atrás de quem morreu realmente. E vejo que, só trazer uma curiosidade, que uma vez a gente fez um trabalho de colocar o campo da morte e como a gente se relacionava com a morte, né? Alguém representando a morte. E foi muito interessante porque a morte ela era impassível. Que se tentasse negociar, chorar, rir, ela era impassível. Ou seja, algo que é imutável. Né? Não adianta você querer barganhar, entristecer, é uma realidade. E a gente tem essa vulnerabilidade. E o processo dentro da visão sistêmica, eu acho que reconhecer isso num processo de constelação é muito poderoso, porque muitas vezes as pessoas elas acabam reconhecendo essa fragilidade e se permitem numa posição de reverência, de simplicidade, de ser humilde diante daquele destino. Né? Eu me lembro que uma vez que eu atendi uma moça e ela tinha essa dificuldade de aceitação de deixar o destino de quem partiu. Porque às vezes a gente tem a ideia de que é a quantidade de anos que a gente vive nessa vida que é a qualidade dela, não é? Então eu gostaria que você trouxesse essa visão também aqui para quem está nos assistindo. É aquela coisa, eu acho que essa frase é do Pablo Picasso. Só para lembrar, no final desse filme, a gente morre. Né? Ou seja, a questão não é a finalidade. Finalidade todos nós sabemos. Né? A finalidade é fim. Né? É fim para o Marcelo, é fim para o René, é fim para os nossos entes queridos. O que vale é o percurso, é a qualidade desse percurso, ou o estado de presença que eu tenho na fase das vidas. E assim como Stefan Hausner, Thomas Hübel, Eva Wiebrecht, Gerhard Giegler, muitos trainers falam de como é importante eu treinar com o meu cliente o estado de presença. E ficar na presença, quer dizer, cara, eu tô triste, eu vou chorar. Chora. Mas chora na presença. A maioria das técnicas, a gente vai levar a pessoa novamente para cenas muito difíceis. A gente vai levar ela para cenas traumáticas. Obviamente que é importante que a pessoa domine bem a técnica. Né? Então, eu não estou falando aqui de leigos. Né? Eu estou falando de pessoas que se aprofundaram, que estudaram, porque nós vamos levar o cliente para áreas muito difíceis. E nessas áreas a gente vai, junto com ele, falar, eu vou olhar junto com você isso aqui. E junto com você eu vou começar a sair. Para você não ficar preso nessa imagem. Então o Stefan Hausner falou hoje na live dele, né? Quer dizer, o nosso cliente ele está paralisado, né? Ele tá duro. Ele está estarrecido, solidificado. Eu gostei da tradução que a Nath fez, estarrecido. Né? Então, à medida que eu vou mostrando para ele aquilo, né? Pode ser a constelação sistêmica, pode ser um processo de hipnoterapia, pode ser um processo de PNL, pode ser um processo de EMDR, né? Quer dizer, podem ser várias técnicas. Ele vai abrindo, então ele vai se tornando fluido, flexível. E aí o Stefan Hausner falou uma coisa que é muito preciosa. Eu vou dosando na medida do corpo do meu cliente. Né? Eu não vou abrir a porta e falar, morreu! Não. Eu vou devagarzinho. Né? E se precisar de 3, 4, 5, 6 sessões, se precisar de 10 conversas, se precisar de 10 histórias, contos, metáforas, a gente usa. A gente vai no tempo daquele cliente, a gente vai no tempo daquele nosso amigo, né? Então, lógico, às vezes a gente está conversando com um amigo numa mesa de bar, tomando uma cerveja, e ele simplesmente solta aquela verdade e fala, mas é melhor assim mesmo, você era chifrudo pra caramba, esquece ela.
Então, talvez não seja a melhor metodologia, né? Para alguns casos, alguns funcionam, né? Mas, assim, a chance de eu me traumatizar com isso, quer dizer, eu fazer um trauma sobre um trauma, ela é grande. É possível fazer uma ferida em cima da ferida? Sim, é. Por isso que o médico, quando ele vai olhar para a ferida, ele é um especialista. Então tem ferida que ele abre um pouco mais. Tem ferida que ele passa um remedinho. Tem ferida que ele não faz nada, ele te dá um remédio. Ele fala, toma isso. Vai agir lá. Por quê? Ele tem uma expertise. Ele olhando aquilo, ele sabe mais ou menos qual que é a melhor estratégia para aquilo. Né? E temos um participante na live. Participação especial. Exato. Né? Ou seja, né, eu vou dosando, eu vou entrando nessa temática junto com o cliente, e se ele tem uma dificuldade de aceitação, eu vou criando com ele aquilo que em muitas técnicas a gente chama de distanciamento. Mas não num distanciamento no sentido de negação. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito com crianças, Marcelo, tipo, como que a gente fala de morte com crianças? E é importante a gente falar de morte com crianças. A gente conta histórias, contos, Bela Adormecida, mitologia grega. Sim, pode ser Percy Jackson, né? Por quê? As histórias, elas falam da vulnerabilidade. Se eu for falar do Superman, Kryptonita. Se eu for falar do Hulk, bom, o Hulk vira o Bruce Banner. Se eu falar do Homem de Ferro, bom, quando ele está sem armadura. Ou seja, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Se bem que eu acho que o ponto fraco do Homem de Ferro é o ego dele, né? Não é nem a falta de armadura dele. Mas é muito interessante porque com muitos clientes, crianças, adolescentes, eu trabalho essa questão da aceitação, eu trabalho a questão da finitude a partir dos quadrinhos, a partir dos heróis, né? Se a gente pega o Batman é luto. O tempo todo. É um cara que virou... É difícil de imaginar, né? O cara usa um pijama de morcego e sai na rua para bater em bandido. Né? Quer dizer, tipo, ok, é uma história em quadrinhos e tal. Mas é aquela coisa, a gente sabe a história. Ele presenciou o assassinato dos pais. E aquela cena ficou imprintada nele, marcada na alma dele. Né? E especialmente na última trilogia, né, O Cavaleiro das Trevas. Num determinado momento, o mordomo lá, o Alfred, ele fala, né, que na verdade não é mordomo, é o tutor, né? É o tutor dele. Exatamente. Ele vira e ele fala, cara, você está se tornando exatamente os bandidos que você queria impedir. Usa a sua raiva, mas usa a sua raiva para sair desse lugar. Né? E aí começa a surgir essa ideia aí do homem-morcego, do símbolo, tal, do símbolo como uma tentativa de elaboração. Aceitação do fato e... Eu não estou defendendo o Batman, tá? Mas essa foi a forma que o Batman encontrou de lidar com a perda que ele teve lá. Logicamente que é uma das leituras. Mas sim, assim ele protegeu como que ele chama? Bruce Wayne. Quer dizer, existe o Batman e existe o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne é um que sofre pela perda dos pais. E o Batman é um que é forte. É um que enfrenta. É um que não permite que outras crianças percam seus pais. Por exemplo, é uma ressignificação. Né? Se bem que, dentro da psicanálise, a gente questiona quem é alter ego de quem. Se o Bruce Wayne é alter ego do Batman ou se o Batman é alter ego do Bruce Wayne. Porque eles se confundem. E aí a gente tem uma mistura de contextos. Né? Por isso que... Esses se confundem. Por isso que de um contexto psicológico a gente falaria, precisa de uma análise ali. Né? Se o Batman aparecesse aqui, bom, a gente precisa tratar disso, meu amigo.
né? E o problema do Batman não é o Coringa, né? Ele é o problema atual. Né? É muito interessante que a gente teve recentemente o filme, né, do Coringa, o Joker, que mostra essa perspectiva. Né? Na verdade, não é um filme de HQ. Foi fantástico aquele filme, porque ele é um filme sobre saúde mental, mas também ele é um filme sobre negligência social, sobre a falta de empatia, sobre como nós estamos robotizados na nossa sociedade, né? E sobre como crianças sofrem facilmente traumas. Né? Então, aquele filme mostra uma criança que foi exposta a coisas muito pesadas quando ela não tinha recurso nenhum, não tinha possibilidade nenhuma. E o maior recurso dele, que é a mãe, na verdade foi a pessoa que mais causou trauma nele. Né? Ah, que pesado, René, você está falando que as mães causam trauma? Não, eu estou falando especificamente naquela leitura que eles mostraram. Né? Então, todos nós temos pontos positivos, negativos, traumas e soluções para traumas. Mas, às vezes, para acessar isso, a gente precisa de ajuda. Né? Então, isso é uma coisa que eu gostei muito, aquele John Dwayne, acho, ele é o The Rock. Se eu não me engano, o nome dele é assim. Sim. A questão de 5 anos atrás, nos Estados Unidos, foi feito uma série de programas de conscientização de saúde mental. Ou seja, para a psicofobia, né? As pessoas que têm medo de fazer psicoterapia e tal. E o The Rock, ele apareceu logo no começo e ele falou, cara, eu tive muita depressão. Né? Ele chegou a ver o suicídio da mãe dele. Ele entrou em depressão. E aí ele fala num determinado momento, fala, cara, se naquele momento que eu queria tirar minha vida, chegasse alguém e falasse, cara, isso vai passar, eu me sentiria melhor. Né? E aí, é aquela coisa de você ter alguém do lado de fora, você não está sozinho. Nós estamos aqui também. Que é exatamente o trabalho que o CVV faz, né? O Centro de Valorização à Vida, que é um recurso que qualquer pessoa tem. Né? O CVV é um serviço gratuito, é um serviço voluntário. Qualquer pessoa que esteja passando por uma situação difícil, depressiva, pode ligar, é uma ligação gratuita. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, René, você está falando aí de psicoterapia, mas tem muitas pessoas que não têm acesso a isso. Verdade. E existem também recursos para isso, existem possibilidades para isso. Né? Hoje eu posso falar com orgulho de alguns colegas que disponibilizam, sim, a psicoterapia. Né? Seja em escolas, né? Escolas para psicanalistas, para psicólogos, escolas didáticas, seja em voluntariados na rua. Então, aqui em São Paulo, não agora com a pandemia, mas a gente tem várias iniciativas na Praça Roosevelt, no Ibirapuera, de psicólogos que se disponibilizam para escutar, para ouvir a pessoa e falar, estou aqui. Logicamente, essa escuta que eu estou falando é uma escuta de um profissional, né? É uma escuta neutra, né? E sim, escutar ajuda muito, né? Rubem Alves, teólogo, psicanalista, né? Ele trazia muito isso, o valor da escuta. E junto com isso ele falava da empatia, né? Logicamente, escuta é uma coisa, empatia é outra, mas assim, ele falava muito da empatia, do fato de eu poder me empatizar com o Marcelo, do Marcelo poder simpatizar comigo e falar, cara, nesse momento aqui eu tô aqui para você. Eu tenho um tempo, sim. Logicamente, eu não tô 24 horas disponível para você, mas agora eu tô aqui para você. E eu sei que você comentou do Rubem Alves, eu lembrei dessa frase, que ele falava que via muitos cursos de oratória, mas não tinha curso de escutatória, né? Então, perfeita essa frase. É bem isso que você está dizendo, né? E, René, como sempre, cara, muito bom receber você, compartilhar de conhecimento. A gente está chegando no final da nossa live, voou, né? Agradecendo todo mundo que está aqui com a gente, que nos acompanhou durante esse tempo aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem
está passando por um processo de luto, ou já passou por um processo de luto, ou realmente agora vem a proximidade do Dia dos Pais, muitas vezes as pessoas, nessas datas marcantes, elas conectam com essa tristeza, ou com essa negação, ou com um sentimento que às vezes é muito denso. Eu queria que você deixasse sua palavra, sua mensagem final, né, para quem está nos assistindo, ou quem vai assistir gravado depois, como lidar com essa situação, né, e que mensagem você pode deixar para nós todos aqui. A mensagem que eu trago, eu li hoje num post de uma colega, a Silvana Garcia, né, falando de morte, né, e aí eu falei, nossa, eu vou falar sobre isso com o Marcelo hoje, e ela lembra daquela série Vikings, né, que fala, né, o dia que você encontrar a morte, dance com ela como se ela fosse a dama mais bela do baile. Ou seja, converse com a morte. Entre em contato com a morte. E existe uma outra frase do Jung que é muito parecida com isso, Carl Gustav Jung. A depressão, ela é uma senhora de cabelos brancos e roupas pretas que numa noite de inverno bate na sua porta. Se ela bater na sua porta, abra, esquente o café e converse com ela. Ou seja, abra. Né? E se for muito difícil fazer isso, procure ajuda. Procure alguém que já passou por isso e que possa, de repente, estar junto com você nesse momento, nessa conversa. E também agradeço a todos vocês que hoje estiveram aqui, que contribuíram, fizeram suas colocações. A gente foi numa sequência aqui, mas eu acredito que muitas colocações aqui foram importantes para todas presentes. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu espaço. Eu que agradeço, Renê, agradeço todo mundo aí. Peço desculpas que a gente tinha um roteiro aqui para seguir, né? Eu vi que muita gente comentou bastante coisa aí. Agradecer pela presença de todos. E mais uma vez, muito obrigado, Renê. E futuramente vamos ter outras lives aí com outros assuntos, não é? Para trazer para vocês. Com certeza. Beleza. Obrigado, Renê. Gratidão. Valeu, pessoal. Boa semana. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.